Apesar da carta de Smith ter ajudado e muito nos projetos de circuitos elétricos, em especial o sistema de adaptação de impedâncias, a carta de Smith permite visualizar apenas a impedância ou admitância, mas não as duas ao mesmo tempo. Quando nos deparamos com redes de adaptação de impedância complexas, que envolvem elementos em série e em paralelos, a carta de Smith apresenta um trabalho extra de inversão de impedância em admitância e admitância em impedância. Essa necessidade de inversões impede a visualizações de imediato das possíveis soluções do problema, uma vez que a inversão de impedância para admitância, ou vice-versa, leva a análise a outro ponto na carta de Smith. A forma de contornar esse problema é a utilização de uma carta impedância-admitância. Essa carta é um método fácil e rápido de análise de circuito através de um processo gráfico que permite visualização de imediato de todos os tipos de rede de adaptação possíveis. Como foi apresentado em tópicos anteriores, para transformar a impedância em admitância em uma carta de Smith, basta localizarmos o ponto que está a 180 graus de distância do ponto que estamos analisando dentro do círculo de S constante. Baseado neste comportamento é que surge a carta de impedância e admitância. Para criarmos ela, basta pegarmos então duas cartas de Smith, girarmos então 180 graus uma das cartas e então juntá-las. Essa junção das duas cartas de Smith é chamada de carta impedância-admitância. Na carta impedância-admitância, temos que as linhas vermelhas representam as admitâncias e as linhas verdes representam as impedâncias. Dessa forma, conseguimos visualizar, ao mesmo tempo, a impedância e a admitância de um determinado ponto. Como a carta impedância e admitância permite visualizarmos tanto a impedância quanto a admitância, quando formos trabalhar em análise de circuito, usaremos a seguinte regra. Elementos em série no circuito, olhamos a impedância. Elementos em paralelo no circuito, olhamos a admitância. Vamos ver alguns exemplos. Neste exemplo, temos uma carga normalizada de 0,5 menos J 0,3 e, junto a ela, foi colocado um indutor de mais J 1,0. O primeiro passo é identificarmos a carga na carta impedância-admitância. Identificada a carga, verificamos se o próximo elemento está em série ou em paralelo. Neste caso, é o indutor e está em série. Logo, seu comportamento tem que ser observado pelo círculo de impedância. Se substituirmos o indutor por um capacitor, o comportamento é semelhante, porém no outro sentido da carta impedância-admitância. Primeiro identificamos a carga e, em seguida, o efeito que esse capacitor faz na carga. No caso de uma carga resistiva, devemos mover sobre o arco de impedância de -J 0,3. Fazemos isso identificando a carga na carta impedância-admitância e, em seguida, observamos o efeito da carga resistiva no arco de impedância. No caso de elementos em paralelo, devemos seguir o procedimento semelhante ao dos elementos em série, porém, agora devemos observar os círculos de admitância. Iniciamos com o mesmo procedimento, identificando a carga. Veja que no circuito não temos a indicação do valor da susceptância, mas esse valor pode ser lido na carta de impedância-admitância, que indica uma susceptância de -J 0,9. Conhecido o valor da susceptância, podemos somar a ele a influência do indutor e observarmos o resultado no círculo da admitância. No caso de ser um capacitor, o elemento em paralelo, seguimos o mesmo procedimento. Identificamos a carga e a sua susceptância. Em seguida, somamos a influência do capacitor, analisando o círculo de admitância. No caso de termos uma carga resistiva, seguimos o mesmo procedimento,
observando o arco de admitâncias. Identifica-se a carga na carta. Neste caso, a condutância lida na carta de impedância e admitância é de aproximadamente 1,5. Por fim, some-se a influência da carga resistível. No caso de termos diversos elementos combinados em série em paralelo, temos que analisar a influência de cada um deles individualmente, para obtermos o resultado final. Vamos iniciar, como sempre, colocando a carga na carta de impedância e admitância. Em seguida, descrevemos o efeito do indutor na impedância. O próximo no circuito é o capacitor e, então, colocamos a influência dele na admitância. Como podemos ver, na carta impedância e admitância, essa combinação de indutor e capacitor se comportou como uma rede de casamento de impedância. Na carta de impedância e admitância, é fácil prever o comportamento das impedâncias do circuito, mesmo com elementos combinados em série paralela. Isso facilita o processo de desenvolvimento de uma rede de adaptação de impedâncias. O fator de qualidade é um parâmetro importante para a rede de adaptação de impedâncias, pois é ele que indica o quanto ideal é a rede ou quanto de perda ela apresenta. O fator de qualidade pode ser calculado para cada nó do circuito. Entretanto, o fator de qualidade final da rede de adaptação de impedâncias será aquele que apresenta o maior valor. Para cada ponto do circuito, o valor de Q será dado por Q igual a x sobre R, em que Q é o valor do fator de qualidade. Analisando as curvas que compõem a carta de Smith, podemos escrever o fator de qualidade como sendo Q igual a x sobre R, que é igual a 2 vezes V sobre 1 menos U ao quadrado menos B ao quadrado. Organizando essa última equação, podemos chegar então em U ao quadrado mais a parênteses V mais 1 sobre Q, fecha parênteses, ao quadrado, é igual a 1 mais 1 sobre Q ao quadrado. A última equação representa as curvas do fator de qualidade no plano gama. Podemos observar que a última equação descreve uma família de círculos. Dessa forma, podemos dizer que os círculos do fator de qualidade possuem centro em U igual a zero e V igual a mais ou menos 1 sobre Q, sendo que os raios desses círculos correspondem à raiz quadrada de 1 mais 1 sobre Q ao quadrado. A figura apresenta os círculos das curvas de fator de qualidade na carta de impedância. Para reforçar o uso do fator de qualidade na carta de Smith, vamos calcular o fator de qualidade na entrada desse circuito apresentado. Como esse circuito possui cargas em série e paralelo, vamos utilizar a carta impedância e admitância. Iniciamos identificando a carga na carta impedância e admitância. Em série, temos o capacitor C2 de impedância normalizada de -J2,0. Depois temos o indutor L1 de admitância normalizada de -J1,0 em paralelo. E, em seguida, o capacitor C1 de impedância normalizada -J1,5 em série. Se queremos obter o fator de qualidade, devemos buscar os pontos mais distantes do eixo U. Neste caso, temos os pontos B e C. Observando a carta de impedância e admitâncias, temos que o fator de qualidade no ponto B vai ser dado por QB, que é igual a x de B sobre R de B. De acordo com a carta de impedância e admitância, os valores são 2 sobre 1, que é igual a 2, um fator de qualidade de 2 para o ponto B. Já para o ponto C, temos que o fator de qualidade é QC, que é dado por x de C sobre R de C, que é igual a 1,5 sobre 0,5, o que nos dá um fator de qualidade para o ponto C de 3. Como podemos observar aqui, o fator de qualidade do ponto C é maior do que o fator de qualidade do ponto B. Dessa forma, podemos dizer que na entrada do circuito temos um fator de qualidade de 3. Neste tópico,
podemos conhecer a carta de impedância e admitância e utilizá-la para trabalhar com elementos em série, trabalhar com elementos em paralelo, analisar circuito com cargas tanto em série quanto em paralelo, identificarmos o fator de qualidade do circuito.